administrador de empresas, é o presidente do Fortaleza desde 2017, vice-campeão em 2017 da Série C, campeão em 2018 da Série B, campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste e 9º lugar da Série A do Brasileirão, se classificando para a Copa Sul-Americana em 2019. Nosso convidado de hoje é um apaixonado pelo futebol, Marcelo Paz. Eu agradeço, o convite, agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês, falar um pouco sobre gestão, falar sobre o Fortaleza, os nossos desafios, um pouco da nossa história e poder contribuir aí com quem assiste, levar um conteúdo interessante nesse momento tão bem conduzido por vocês que tem muita credibilidade. Presidente, obrigado pela presença. Só queria muito poder ouvir do senhor essa primeira questão desse processo que foi sair da Série C, chegar à Série B e atingir a Série A, porque parece tudo muito bonito, mas tem todo um processo de gestão financeira, gestão esportiva. Eu queria que você pudesse contar para a gente um pouco como é que se deu tudo isso. Bem, é um período bem interessante, diferente e bom de ser retratado na nossa história. Eu preciso voltar um pouco para poder explicar. O Fortaleza ficou 8 anos na Série C, um tempo muito longo, longe das principais competições. O Fortaleza, não, pela estrutura, pela história, não condiz com a divisão, ainda mais tanto tempo assim, e havia uma ansiedade muito grande do torcedor, porque 2017 era um ano pré-centenário, 2018 o Fortaleza faria 100 anos, e em 2017 a gente ainda estava na Série C. E esse período todo é um período que o clube, o dinheiro que tinha era só para tentar investir no time para subir. Não houve investimento em base, não houve investimento em estrutura, mas em 2017, no pré-centenário, a gente conseguiu subir, chegamos a 2018 no centenário já na Série B, fizemos um primeiro passo importante, que foi trazer o Rogério Ceni naquele momento, que era um treinador que uma história sensacional como atleta, um vencedor, mas não tinha no primeiro trabalho no São Paulo, não tinha sido o que ele esperava. Fortaleza acolheu o Rogério, deu possibilidade dele montar o time da maneira que ele queria, justamente porque havia uma mudança de divisão da C para B, a gente sabia que o time da C não seria o time da B, então Rogério, chega aqui, monta o time junto com a gente, você tem a possibilidade disso, o seu modelo de trabalho, a sua forma de enxergar futebol, e eu acho que o fato de ser o ano do centenário também o atraiu, ele gosta muito do número 100, ele que fez mais de 100 gols, e casou com o início da nossa gestão, com a profissionalização que a gente fez na diretoria, com o planejamento estratégico que nós contratamos, uma empresa local, para fazer um workshop com a diretoria, montar o planejamento estratégico para cada uma das áreas. Não é só o futebol que tem metas e objetivos, a loja, o licenciamento, o sócio-torcedor, o patrimônio, o administrativo, o financeiro, todos têm as suas metas e objetivos a cumprir. E veio um ano de 2018 que não foi fácil. A gente não jogava em 2018 nem a Copa do Brasil, nem a Copa do Nordeste, porque em 2017 a gente não tinha garantido vaga para essas competições, então era só o estadual e o brasileiro. Perdemos o estadual para o Ceará, na época, que tinha subido para a Série A. Houve cobrança, houve pressão da torcida, pedido que mudasse a comissão técnica. Seguramos a onda e fizemos um campeonato brasileiro muito bom na Série B, liderando 36 das 38 rodadas e conseguindo o título nacional inédito para o nosso estado, que foi o título da Série B, que é muito celebrado pelo nosso torcedor e, consequentemente, uma ascensão à Série A de 2019. E na Série A, 2019, tivemos um título estadual, título da Copa do Nordeste e a melhor campanha de um clube cearense na Série A do Campeonato Brasileiro, que foi o 9º lugar, garantindo uma vaga para a Sul-Americana. Mas tudo isso alicerçado em gestão, em dirigentes remunerados, que a gente aprovou isso junto ao nosso conselho, em planejamento estratégico, em metas e objetivos e em controle orçamentário, mesmo com a expectativa do torcedor sendo crescente, mas a gente segurando a onda ali para poder equilibrar o balanço da rede com o balanço financeiro. Legal. Inclusive, presidente, minha pergunta para o senhor é a seguinte: a gente está vendo que nos últimos anos alguns clubes se reestruturaram administrativamente e estão colhendo hoje os benefícios dessa reestruturação. Mas os clubes que ainda não se desenvolveram administrativamente têm o receio desse começo
de deixar um pouco de lado, ou, em princípio, deixar um pouco de lado a parte de dentro de campo para arrumar internamente a estrutura do clube. Como que o presidente poderia colocar e mostrar para esse pessoal que vai assistir, que é de outras instituições esportivas, a importância de se organizar dentro de casa para depois, a consequência lógica disso, ter uma equipe mais competitiva e levantar troféus a partir disso? O grande desafio é equilibrar as duas coisas, né? Porque o futebol, eu digo muito que o torcedor é a razão de ser do clube de futebol. Fortaleza, a grandeza que ele tem é porque tem 2 milhões de torcedores, né? Então isso tem peso. Mas a razão de ser é o jogo, né? E o torcedor ele não comemora o balanço financeiro, ele comemora o balanço da rede. Quem comemora o balanço financeiro somos nós, os especialistas, e a gente tem que equilibrar tudo isso. Uma coisa puxa a outra, é um ciclo virtuoso, né? Mas esse desafio de ter um time competitivo que te dê resultado esportivo é o que vai te retroalimentar para estruturar o clube financeiramente, para estruturar o clube a nível de suporte para o departamento de futebol e para os outros setores. Então é um equilíbrio que tem que andar lado a lado. Não adianta muito a gente organizar a casa, não ter resultado esportivo, vai ter cobrança e às vezes se sucumbe, né, a cobrança e muda o roteiro. É delicado isso. Como eu falei na pergunta anterior, em abril de 2018 nós tínhamos já um trabalho, um projeto, o Rogério Ceni no comando, um foco de 1 ano de trabalho, e a gente perdeu o estadual. E a cobrança foi enorme, mas a gente segurou a onda naquele momento. Não quebramos o planejamento, não mudamos comissão técnica, fizemos alguns ajustes no time e conseguimos um resultado esportivo no final. Porém, independente de qualquer coisa, a gestão precisa ser qualificada. A diretoria precisa ser qualificada. Eu digo muito que você tem que trazer pessoas melhores do que você. Então, meu diretor de marketing é muito mais competente em marketing do que eu. Meu diretor jurídico entende muito mais do jurídico. Meu diretor de patrimônio entende muito mais de engenharia, de patrimônio, de reformas. Então, tem que ter um time qualificado primeiro na gestão, né? Organizar a casa na gestão. Porque a partir daí você consegue desenvolver ações, engajamento, gerar novas receitas para alimentar financeiramente o time, o futebol, que é o carro-chefe, e esse carro-chefe gerando conquistas e gerando crescente de receitas através de melhor participação em competições, e aí vem um ciclo virtuoso. Mas esse equilíbrio, ele é necessário. É difícil gerir o clube sem resultado esportivo. E, sobretudo no caso do Fortaleza, que a gente vinha de 8 anos numa Série C, né? Então o torcedor tinha desejo de vitórias e de conquistas, e a gente tem que saber equilibrar isso. O presidente, uma coisa que me chama a atenção olhando os números, claro que o balancete não ganha título, mas ele ajuda a construir um case, né? Eu vejo o Fortaleza como um case, porque ele aumentou brutalmente a receita, vindo da C para B para A, só para quem está nos assistindo ter uma ideia, era um clube que em 2017 faturava 24 milhões de reais e passou dos 95 milhões em 2019. Mas a dívida se manteve controlada. O clube investe o máximo que pode em futebol. Eu vejo aqui, 91% da receita em 2019 foi investimento no futebol, mas fechou com superávit de 3,4 bilhões. Então, presidente, essa sua história é diferente de 98% das histórias que eu vejo de clubes que vão para a Série A, por exemplo, arrebentam as finanças e voltam para B e dali muitas vezes vão para C ou ficam na B. Então, voltando ainda, né, eu sei que nós temos aí não muito tempo, mas eu queria ouvir do senhor essa questão. Como é que nós conseguimos replicar esse modelo do Fortaleza para que outros clubes do Nordeste, do Norte, até de outras regiões do Brasil, possam se manter numa Série A sem fazer loucura, sem se endividar e acabar voltando para uma situação pior do que antes de chegar na Série A? A minha, seu lembrete é muito oportuno. E eu sempre disse o seguinte: o pior cenário é a gente chegar na Série A, querer ter um custo que a gente não pode manter, cair cheio de dívidas. Porque se você cair em pé. Que aí você se reestrutura e volta novamente. Infelizmente, tem alguns clubes, não vou citar por uma questão de ética, mas que tiveram esse passo. Chegaram na Série A, gastaram mais do que podia, se endividaram, contratos longos, caiu, né? Caiu. Foi para B, depois foi para C, porque você cai com
um fardo, um passivo muito grande que vem da Série A. Então, a gente estabeleceu o orçamento e cumpriu o orçamento. Se a gente conseguisse manter na Série A aquele orçamento, ótimo, e conseguimos. Conseguimos até bem mais, né? Porque o nosso objetivo era ficar na Série A. Se ficasse em 16º, estava ótimo, para consolidar o Fortaleza. Ficamos em 9º. Ficamos à frente de muitos clubes com orçamentos maiores do que o nosso. Mas no nosso planejamento estratégico estava muito claro o que a gente ia gastar e qual era o objetivo esportivo que a gente queria. 16º era sucesso. E eu falo isso para o torcedor. Eu tento fazer com que o torcedor entenda qual é a expectativa do clube. 2020, a expectativa é a mesma. Ficar na Série A. Eu preciso que o Fortaleza fique pelo menos 5 anos numa Série A, ininterruptos, seguidos, para que a gente possa pensar em algo mais ao entrar no início da competição. Então é preciso ter equilíbrio, transparência para o torcedor, não vender sonhos, né, e cumprir aquele planejamento financeiro. Alinhado com a comissão técnica, né? O Rogério aqui sabe qual é a folha de jogadores que tem para trabalhar. E ele, como é um cara muito inteligente, ele está sempre preocupado. Quando a gente quer trazer uma contratação desse presidente, como é que está a folha, não vai estourar, não vai faltar mais na frente. Então esse casamento aí entre a gestão, entre o equilíbrio, o futebol entendendo o limite do clube é muito importante. Mas também passar isso para o torcedor. O torcedor precisa saber qual é a realidade do clube. O gestor tem que estar repetindo isso muitas vezes para que isso fique cristalizado e não se gere uma expectativa maior do que o que se pode entregar. E um dado que eu acho que é legal para adicionar, o Fortaleza foi o 16º orçamento do futebol no Brasil. Quem gastou mais que ele? O próprio Ceará, Botafogo, Vasco da Gama, Bahia, Fluminense, Atlético Paranaense. Então, por exemplo, o Bahia gasta com futebol 136 milhões, enquanto o Fortaleza gastou 86 milhões. Então, um índice de eficiência altíssimo, que coloca o Fortaleza próximo, por exemplo, de cases como o Atlético Paranaense, que também tem um orçamento muito menor, gastou 270 milhões contra 618 milhões do Flamengo, né, só para dar um exemplo. Então, fica mais um destaque aí para o Fortaleza, um dos melhores eficiências de gestão de recursos do futebol brasileiro atual. É a relação custo-benefício, né, que é muito importante para qualquer setor, e é o que a gente conseguiu fazer em 2019, mas o desafio é anual. Todo ano a gente tem que estar fazendo isso nesse nível para entregar um resultado e o clube se estruturando e crescendo passo a passo. Um ponto positivo que o presidente colocou foi a questão da transparência, tanto com o Rogério, assim como com a torcida. E no momento que você está numa situação de gestão, ter transparência com a torcida, ter transparência com a equipe técnica e com os jogadores, faz com que a confiança de todos no clube, naquela gestão, seja muito maior. E com a transparência também nos atletas, isso o presidente atribui um facilitador ter vindo toda essa gestão com transparência nesses momentos, por exemplo, agora de pandemia, para renegociar salário, para deixar a casa em ordem. No caso com os atletas, além da transparência, que é fundamental, eu destaco também a presença, né? Eu procuro ser um dirigente muito presente no campo, no dia a dia, nos treinos, nas viagens, no vestiário, estou ali com eles, jogando junto, só não entro em campo porque não estou no bid, não posso, né? Mas estou ali sempre com eles, e eu cumprir com tudo que se combina. Isso para jogador de futebol é fundamental, seja o salário, seja a imagem, seja o aluguel, que os jogadores que são de outros estados têm um valor de aluguel que o clube paga, seja as premiações, né, prometeu o bicho por vitória, por objetivo, cumpre, paga, aí você tem a credibilidade do jogador, ele sabe que ali a coisa funciona. E nesse momento de pandemia, que ninguém esperava, né, eu tenho dito muito o seguinte: se os clubes soubessem que ia ter uma pandemia, não tinham formado os elencos que formaram, né? Não tinham comprado direitos econômicos de jogadores, não tinham segurado ali um elenco mais baixo, vinha a pandemia, depois montava o time, né, com o orçamento que tivesse. Não sabíamos disso. Chegou a pandemia, foi necessário renegociar, rediscutir, e os jogadores entenderam que a gente estava trabalhando com a verdade, porque temos um histórico com esse mesmo grupo de sempre ser cumpridor dos compromissos e do que ficou combinado. Sobre a pandemia, presidente, eu vejo claramente que o clube vai sofrer muito. Claro, a televisão, que é uma incerteza ainda, não se sabe
por questões óbvias, quando é que volta, como volta, se é o estadual, se vai ser o brasileiro, Copa do Brasil, a gente não sabe de nada, então fica uma incerteza. Mas o que está certo é que o clube vai sofrer muito com a bilheteria, claro, e o sócio torcedor, que depende muito da vontade do sócio e da renda desse sócio, saber se esse sócio perdeu o emprego, não perdeu. Então, em termos práticos, depende muito do clube dar uma entrega digital ou trabalhar. O que o clube está pensando, fazendo nesse momento, já que já se sabe que a bilheteria vai perder, o sócio torcedor depende dessa questão e as lojas também e para o e-commerce. Então, me conta um pouquinho das atividades diárias, né, que hoje o clube vem fazendo para tentar neutralizar um pouco os efeitos da crise. Eu vou só acrescentar que eu chamo bilheteria aqui de match day. Por quê? Porque aqui a gente tem bilheteria, bares, estacionamento, lojas dentro do estádio de jogo, camarote, ativações comerciais. Então tudo isso gira em torno do jogo do Fortaleza hoje. A gente saiu daquele conceito só do borderô da bilheteria, transformar num espetáculo que gere mais engajamento, mais presença, e a presença foi confirmada. No passado, na Série A, nós somos a segunda melhor média de público, atrás só do Flamengo, né? Eu digo com muito orgulho que ficamos à frente do trio de ferro de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Isso é muito difícil, né? Equipes super fortes, com torcida sensacional. E o Match Day está todo afetado, porque está zerado, não entra receita de nada disso em função da pandemia. As lojas, a gente vendia muito, temos 9 lojas próprias do clube, também não estão vendendo, voltou agora devagarinho, com limitação de horário. Aí a gente, já indo para a sua resposta, para a sua pergunta, aí a gente ampliou o e-commerce, a gente criou uma venda através de delivery, para outra modalidade de venda, que a pessoa não precisa ir na loja. Nós criamos também promoções de produtos, né, para o sócio torcedor, promoções para novos sócios, com 50% de desconto, houve uma adesão significativa. Fizemos uma live, primeira live de clube de futebol, acho que foi do Fortaleza, transmitimos um jogo histórico de 2015, integrando modalidades de transmissão. A gente começou na TV Leão, que é a TV do clube, o jogo foi transmitido numa TV local, voltamos para a TV Leão, gerando engajamento, gerando doação, vendemos produtos nessa ação também. Fizemos o lançamento da camisa Tradição 2020, que é a nossa camisa principal, aquela tricolor listrada, chama Tradição, e vendemos uma quantidade interessante, o torcedor sabendo que a gente ia entregar 60 dias depois, porque não tinha como entregar, porque as fábricas estavam fechadas, né? Então a gente vendeu, que entregar depois, houve também uma aceitação interessante. E a última medida que a gente tomou foi nós vamos lançar no estádio, com o portão fechado, um mosaico com as fotos dos torcedores, né? Isso o Borussia Mönchengladbach fez na Alemanha, mas não fez no formato de mosaico, né? Fez as cartolinas ali, um papelão, digamos assim, muito bem feito. Como o Fortaleza tem a história de fazer mosaicos com a sua torcida, a gente vai fazer o mosaico com as imagens dos torcedores. Eles vão pagar um valor para isso, o sócio paga metade do valor, o não sócio paga o valor cheio, e esse mosaico vai ficar por vários jogos. A gente pretende renovar isso ao longo da competição. Então foi uma forma do torcedor se fazer presente, de criar um pouco da atmosfera de jogo e gerar uma nova receita. Eu estou dizendo aqui que a gente está tentando produzir no deserto, né? Porque não tem jogo, não tem atrativos, a gente está produzindo, tentando gerar novas receitas, com a diretoria participando, tendo criatividade nessas ações. E é possível fazer isso porque a credibilidade que o clube criou, o torcedor daqui a 60 dias ele vai ter certeza de que ele vai receber. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Transparência, sobre a credibilidade que você acaba tendo com esse torcedor. O presidente colocou uma situação que eu acho que é bem interessante, questão do canal próprio do clube, do YouTube, das transmissões, e a gente está no meio de uma turbulência, que é a medida provisória 984 sobre direito de transmissão. Agora só o mandante tem essa possibilidade, né, da transmissão, e eu tenho visto muita gente falando que os times pequenos serão prejudicados e os times grandes serão beneficiados. E é o mesmo ponto que, quando você começa a analisar, você analisa que os times bem organizados e com equipes competitivas são mais atraentes para o consumidor. Então não significa necessariamente que um time tido como grande vai se beneficiar muito mais do que um time que esteja melhor organizado. E a minha dúvida é exatamente essa. Qual a sua opinião com relação à medida provisória, já deixando uma observação de que já foram feitas hoje
91 emendas. Existe um novo normal da medida provisória. 91 emendas. E uma dessas emendas, que foi feita pelo deputado Pedro Paulo, sugere a criação de uma liga para negociar de forma coletiva esse direito de transmissão, onde o time mais beneficiado não ultrapassaria 5 vezes o valor do menos beneficiado sob o aspecto de direito de arena. Que é muitíssimo, tá? Só antes de qualquer coisa, que 5 vezes já é um absurdo, né? Então, claro. Está regulamentando um absurdo já. Bem, eu acho que a princípio a medida provisória é boa. Eu vou explicar por quê matematicamente. Sem entrar na seara política, eu estou analisando a questão se é bom ou não para os clubes. Ela é boa desde que os clubes se organizem minimamente em grupos. Se for um grupão maior, melhor ainda. Não tem problema. Se criar a liga com os 20 clubes e conseguir organizar a divisão, não essa de 5-1, né? Mas alguma divisão, eu acho que é muito válido. Mas eu vou dizer matematicamente. No modelo pré-medida provisória, se você tivesse os 4 times do Nordeste, por exemplo, vamos se juntar aqui e vamos vender os direitos. Eles venderiam o direito de 12 jogos. Certo? 4 times só pode, se for um contra o outro, seriam somente 12 jogos. No novo modelo, 4 times conseguem vender 76 jogos, que é 19 vezes 4. Então, se minimamente você criar um grupo, você tem um direito muito forte da mão. Então vamos para 6 clubes, pega os 4 do Nordeste, bota Goiás e Atlético Goianiense. 6 clubes, você já tem mais de 100 jogos para negociar. E se você tem 6 clubes, 6 vezes o Flamengo vai estar dentro desses jogos. 6 vezes o São Paulo vai estar dentro desses jogos. O Palmeiras, o Vasco, o Corinthians. Então você tem um produto bem atrativo, com 6 clubes organizados, vão se dividir igualmente, vão ter um pacote bom para oferecer, uma quantidade boa de jogos, e vão ter os outros clubes dentro desse pacote, porque o direito é do mandante. Então, com alguma organização, com um espírito coletivo, a medida provisória pode sim ser boa, pode gerar uma equidade maior. Porque o clube grandão, o gigante, o maior, ele só vai ter 19 jogos. Sempre. Se ele quiser caminhar sozinho, eu sou muito grande, eu vou sozinho. Eu só tenho 19 jogos para vender. Com 4 times já tem 76. Com 5 times já tem 95. Né? Então, cria aí um produto que fique mais interessante para quem for comprar. A minha grande preocupação, presidente, com relação a isso, eu também concordo que a MP pode ser muito boa em alguns aspectos, é a questão da desestruturação do mercado. O que eu quero dizer com isso? Hoje a Globo e a Turner bancam um mercado de 2,3 bi. Obviamente que em ajustes você pode ter perdas para ganhar lá na frente, por exemplo. O Barcelona se motivou a fazer um streaming porque viu um rombo nas suas finanças, então aquilo antecipou tendências, né? Então, o que eu vejo a MP como um momento também, há 2 anos, ninguém discutiria isso, talvez, porque não haveria emergência de produção de novos conteúdos, que é uma coisa nova, que gera muita receita, mas que tem uma perspectiva de longo prazo. E o futebol do Brasil tem um problema, que o Brasil é um país de baixa renda. Então, 80%, por exemplo, da população usa pré-pago, muita gente não tem acesso à internet de qualidade, então tem várias limitações ainda que a televisão tem um peso. Então eu queria ouvir ainda sobre esse aspecto, antes da gente entrar na questão dos conteúdos digitais, que não precisa do jogo. Está tendo uma briga política, quando na verdade você pode produzir o próprio streaming do Barça, não tem conteúdo ao vivo de alta qualidade, o que ele tem é conteúdos como a Netflix, né? Documentais, melhores momentos. Então, o que eu queria ouvir primeiro? Se não há um risco efetivo de uma insegurança jurídica barra redução desse receita no curto prazo para crescer no longo prazo, que isso pode afetar as finanças dos clubes, e segundo, se não haveria um caminho melhor se a gente lutasse para que tivesse acesso aos direitos. Fortaleza campeão do estadual da década de 80, Fortaleza lutar para ter acesso a esse conteúdo e produzir um conteúdo de qualidade sem afetar a transmissão. Queria ouvir um pouquinho também sobre o que você tem a pensar sobre isso. Só complementando, desculpa mesmo, sim. E a medida provisória ela não faz nenhuma menção ao conteúdo de streaming, diferente, por exemplo, de um PL que já tramita no Senado, que também já havia essa previsão e essa regulamentação do streaming. Então, tendo esse gap, como proceder
dentro desse mercado, né? Sim, a gente tem uma janela para estudar e fazer o bom uso da MP desde que ela vire lei, né? Porque a MP ela vale 60 dias e pode ser estendida por mais 60. Então, se ela durar só os 120 dias, ela não vai ter mudança efetiva nenhuma no futebol brasileiro, a não ser que ela vire lei. E os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro estão vendidos até 2024, que é o produto mais atrativo, né? Sem dúvida alguma. Então tem um tempo para se organizar, para pensar, para gerar um mercado consumidor para maior, né? O que você colocou de questão de acesso à internet, aqui no nosso estado, esse número é ainda pior, né? Pessoas que têm acesso à internet são menos do que a média nacional, né? Como é que você vai vender conteúdo de streaming para quem não tem acesso à internet? O cara não vai conseguir nem acessar, não vai chegar ali. Então tem algo estrutural grande a ser feito ainda a nível de Brasil, mas a princípio eu acho que essa mudança na formatação dos direitos, elas dão um leque de possibilidades maior, né? Elas empoderam um pouco mais os clubes, desde que eles se organizem em bloco. Essa ressalva é fundamental. O Fortaleza sozinho não tem ganho nenhum com a nova MP, mas o Fortaleza com mais 3, 4 times tem ganho. Com mais times ainda, 6, 7, 8, aí vira um pacote bem mais atrativo. E o streaming é o que o Barcelona faz. Eu não tenho pretensão nenhuma de transmitir jogo. Eu vou ter que contratar narrador, comentarista, repórter, engenharia, gráficos. É uma coisa que tem quem faça, né? Já tem quem faça. Não é o core business do clube, mas eu produzo outro tipo de conteúdo. Eu posso monetizar com treino, com palestra do treinador, com viagem, com bastidores do jogo. Tem tanta coisa que a gente tem o poder. Por exemplo, eu estou agora com a rotina de treino. A imprensa não pode entrar pela questão da pandemia. Tem cada conteúdo bacana que acontece no dia a dia do treino, e eu sei que eu vou para os treinos, né? Que o torcedor gostaria de ver. Que talvez o torcedor pagasse R$5 por mês para poder ter acesso àquilo ali. E quando eu falo R$5 por mês, é isso mesmo. É o pouco de muitos. Se eu conseguir fazer com que a nossa massa de 2 milhões de torcedores contribua com R$5, eu estou com 10 milhões por mês. Eu sei que é utopia, né? Não vai ser todo mundo que vai contribuir, mas é gerar conteúdo para fazer chegar nas pessoas um pouco de muitos. O streaming de conteúdos que não são jogo. Um jogo a gente tem que negociar em grupo e tentar vender para uma empresa que queira pagar um valor interessante para aquele pacote de jogo. É assim que eu vejo, mas não sou dono da verdade e tem muita coisa ainda a se pensar, a se evoluir com essa mudança que foi repentina, né? Ninguém esperava que essa MP acontecesse. Não houve uma discussão prévia, não houve um debate, simplesmente ela foi chancelada pela presidência. O presidente colocou a importância de patrocinadores para alavancar, para tornar possível esses projetos. E eu dei uma olhada no site do Fortaleza, e o Fortaleza tem bastante patrocinadores, tem bastante gente que acredita, bastante empresário que está colocando dinheiro no clube. E eu me lembro que há 1 ano e meio eu tive a oportunidade de conversar com o presidente e a gente já falava em programa de integridade, programa de compliance, reestruturação, profissionalização, e isso tem se mostrado como um ativo importante demais para o clube nesse momento de angariar patrocínio, a credibilidade do torcedor, a credibilidade interna. Essa transformação que o Fortaleza está fazendo, alguns clubes já começaram a fazer, ainda que de forma incipiente. O presidente vê como um avanço no futebol nacional, em quanto tempo que de repente a gente consiga ter alguma coisa mais concreta no cenário nacional? Olha, eu acho que, eu sou otimista, certo? Eu acho que a gente tem um avanço na gestão dos clubes em geral. Eu acho que hoje a gente tem uma geração de dirigentes, né, que fazem bons trabalhos, né? O nosso rival, o Ceará, faz um bom trabalho, o Bahia faz um trabalho muito interessante, o Grêmio faz um grande trabalho, o trabalho do Atlético Paranaense é sensacional, de longo prazo, né? O que o Atlético já conquistou, e não estou falando só de vitória, é estádio próprio, né, uma categoria de base, o CT, o Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras. Então, o Goiás é um case de gestão muito interessante. Então tem uma gestão crescente aí no futebol brasileiro. Acho que a própria CBF hoje está bem dirigida com o Rogério Caboclo.
né? Tem bons executivos lá dentro da CBF também, o Manuel Flores é um bom executivo, o Walter Feldman é um cara muito capacitado. Então há um ambiente de melhoria, ao meu ver. Eu acho que a gente precisa dar um passo de se estruturar como liga. O que fez o futebol inglês decolar, o que fez o futebol espanhol decolar, o que fez o futebol italiano foi a transformação em liga. Isso é um fato, porque eles conseguiram se organizar, eles conseguiram monetizar com diversas situações e eles internacionalizaram a marca dos clubes. O Arsenal vende nos Estados Unidos, vende em Hong Kong, vende em Taiwan. Em Hong Kong, o Fortaleza e o Flamengo são a mesma coisa, o torcedor nem sabe lá quem é o Fortaleza e o Flamengo. Fora do país, na maioria dos países, eles conhecem a camisa amarela e o Neymar, mas eles não sabem quem são os times, porque a gente não conseguiu chegar ainda, porque não se organizou enquanto liga, né, enquanto um produto, um pacote. Então acho que a gente tem que dar esse passo, mas eu vejo com otimismo muitos clubes se organizando, mecanismos de controle melhores, conselho fiscal mais atuante, Ministério Público chegando junto quando tem uma conduta imprópria, né? Então eu vejo com algum otimismo, acho que é um caminho, e quem não se organiza fica para trás, isso é um fato. O ponto no futebol é que as gestões mudam, né? Então às vezes um clube faz um trabalho e o dirigente precisa terminar o mandato e a outra gestão que vem de repente não tem o mesmo pensamento. Então isso causa uma dificuldade de uma sequência maior dos clubes de futebol, diferente das empresas. Uma empresa familiar, por exemplo, vai de geração a geração naquele molde, vai se profissionalizando e a empresa só cresce. O futebol, às vezes, nas mudanças, tem algumas perdas, né? Então é um fator que tem que ser considerado. E aí, aproveitando, já queria emendar essa questão do clube-empresa, porque eu tenho conversado com muita gente e não é unanimidade. O Grêmio é contra, não quer virar empresa. O Corinthians é contra, o Flamengo é contra. Ele já até colocou no estatuto todas as regras do Profut para seguirem, mas não quer se transformar em empresa. Qual a opinião sua e do próprio Fortaleza, né, que é um clube social como tantos outros, como é que ele enxerga a transformação numa SA, numa limitada, como é que tu enxerga isso? Eu particularmente sou a favor que o projeto passe, né? Que tenha mais flexibilidade para os clubes virarem empresa. Mas a partir de que o projeto passe, é uma prerrogativa individual de cada instituição, né? O Real Madrid e o Barcelona não são clube empresa, são os maiores da Espanha. Os outros são clube empresa, os dois maiores não são. Então eu não vejo como algumas pessoas vendem de que tem que virar tudo clube empresa, porque aí é a salvação do futebol brasileiro. Como se passou a lei, todo mundo virou clube empresa porque quis virar, e vão aparecer aqui 40 investidores, um para cada time da Série A e da Série B. Não vai acontecer isso, gente. A gente sabe que não vai, né? É um movimento tímido, pode ser que venha um, aí vai sentir o mercado, se der certo, vem outro. Então eu sou a favor que passe a legislação para que você tenha a opção, né? É o livre mercado, é a concorrência. Quem quer ir para o clube empresa vai, quem quer manter o modelo associativo mantém. Agora, um clube associativo organizado, ele pode ser gerido como uma empresa. E há uma diferença, às vezes, na cabeça das pessoas, né? Não, só fica organizado se virar clube empresa. Não, tem clubes associativos que são muito organizados, que funcionam com metas, com objetivos, com remuneração variável, com compliance, com meritocracia nas contratações. E quando eu falo de contratação, não é só de jogador, é do porteiro, do servente, é da pessoa que vai trabalhar na loja, é do executivo financeiro. Não é um cabide de emprego um clube de futebol, tem que ser gerido como uma empresa. Na minha empresa eu não faço cabide de emprego, eu boto lá quem é competente, por que no clube vai ser diferente? Então, dá para organizar bem o clube associativo, gerir no modelo empresarial, sem necessariamente transformar em clube empresa. Um ponto que o presidente colocou que eu achei que é bem interessante é o seguinte: você tem uma pessoa bem intencionada, profissional, capaz e transforma o clube. Mas não significa necessariamente que as próximas gerações terão a mesma vontade, a mesma seriedade, a mesma credibilidade que hoje a Associação de Fortaleza com Marcelo Paz tem. Como que o presidente vê e como já se projeta criar uma estrutura que mantenha a segurança administrativa, que mantenha a questão da responsabilização de futuros gestores mal intencionados ou despreparados? O compliance é um caminho para isso, né?
O compliance sendo bem aplicado no clube, sendo validado como algo estrutural, não só daquela gestão, mas algo que vai perdurar para outras gestões, sendo validado pelo Conselho Deliberativo, é um mecanismo de controle, é um mecanismo de estabelecer ali normas que devem ser seguidas. Eu acho que um conselho fiscal atuante no clube também é importante, independente, autônomo, pode ser harmônico, de ter diálogo, de conversar com a diretoria executiva, não tem problema nenhum, mas independente, né, cumprindo o seu papel. E a nível de sucessão, eu penso que o compromisso que eu tenho com o clube é de fazer o sucessor nos mesmos valores que a gente tem. Um cara que pense da mesma maneira. E conceitualmente eu acho que o meu mandato só vai acabar quando o mandato do meu sucessor acabar. Então eu tenho que ter o cuidado de tentar encaminhar, claro que é um processo eleitoral, né? Eu posso apoiar um nome e ele não ganhar. Aí eu não tenho mais o que fazer porque ganhou um nome que pensava diferente, e é da democracia. Mas eu penso assim, de que se possa indicar um nome que tenha os mesmos valores e que possa dar uma sequência à linha de pensamento que vem sendo traçada. Muito bom. Outra questão, presidente, que eu vejo é que há pouco tempo, eu trabalho já com os balanços, analisando os clubes, desde o começo dos anos 2000, e me chamava a atenção que lá no passado, Fortaleza e Ceará não tinham balanço, não eram auditados, era uma bagunça. E hoje, são dois dos maiores exemplos de boa gestão. O que aconteceu? Foi junto? Foi um processo que começou com um e depois veio o outro? Conta um pouquinho pra gente, porque me chama a atenção que hoje Ceará e Fortaleza estão entre os melhores exemplos de boa administração e, sei lá, 10 anos, 12 anos, você não achava balanço na internet. Então, queria que você também contasse um pouquinho esse modelo cearense de boa administração que foi criado, que deve servir de exemplo para outros mercados, inclusive. Eu acho que, assim, de forma muito transparente, né, o Ceará começou um pouco antes da gente. Né, o Ceará deu um passo um pouco antes de um modelo organizacional, quitaram dívidas trabalhistas, investiram em estrutura e depois colheram o resultado de algum sucesso esportivo. E o Fortaleza estava vendo isso, né? O Ceará crescendo, se organizando e o Fortaleza não conseguia fazer a mesma coisa. E a gente deu esse passo, acho que o nosso passo foi mais rápido do que o deles. Eles começaram antes e a gente acelerou muito rápido quando começou a fazer isso. E sem dúvida um puxa o outro, né? Porque o balanço foi publicado, o outro tem que ser publicado também. Lançou um produto novo, então tem que lançar o produto. Tem uma concorrência saudável, né? Que o torcedor cobra, que a gente se observa. Claro que cada um com suas peculiaridades, com o seu jeito de gerir. O modelo, por exemplo, do Ceará é um clube que o torcedor não elege o presidente, é o Conselho Deliberativo. O Fortaleza, o torcedor já elege, né? O sócio-torcedor, com 2 anos adimplente, interrupto, ele vota na eleição do clube. Então tem as suas particularidades. Mas as gestões em si têm primado por seguir um modelo de austeridade financeira, de controle de custos, de investimento em estrutura, de só gastar o que pode, e isso tem se revertido em resultado esportivo e crescente dessas instituições. É inegável que o futebol cearense cresceu, né, a partir dessas últimas gestões. Não é à toa que nós temos 10% da Série A. É muita coisa, né? E já é o segundo ano que somos o estado do Nordeste com mais clubes na Série A. O que eu vejo nesse caso é a ocupação de espaços claramente. Então, por exemplo, no passado, o Vitória, o Sport, Náutico, Santa Cruz. Na realidade, Ceará, Fortaleza, Bahia, e esses clubes ficaram no caminho. Hoje você vê o balanço do Sport, compara com o do Fortaleza, o Fortaleza está melhor em todos os indicadores, em todos os aspectos. Então, isso é indiscutível. E é o que eu acho também, a força do futebol nordestino. Eu estudo futebol nordestino há muito tempo, já trabalhei com clubes do Nordeste, o que eu percebo é que a questão da renda, a questão da internet, podemos discutir essas questões, mas o que sobra é paixão, é entusiasmo, é engajamento, né, presidente? Acho que vale a pena também falar um pouco sobre isso, porque você pega a torcida do São Paulo, é muito maior que a do Fortaleza, mas talvez seja menos engajada, menos empolgada, menos animada, não só consumir o clube, em viver e respirar e amar o seu clube. Então, eu acho que o amor do nordestino para o futebol aparece nesses balanços. Eu vejo isso claramente, o torcedor participando efetivamente das receitas do clube, né? Isso é inegável, né? O amor do nordestino pelo futebol, você percebe claramente na presença nos estádios, né? Aqui, 2019, o estado que teve a melhor média de público da Série A foi o estado do Ceará. Juntando os dois, por estado. Fortaleza foi o melhor, o segundo melhor entre os clubes, né?
mas o estado foi o nosso. O engajamento, seguidores de rede social é um número interessante, mas o engajamento é mais interessante. Todos os meses, o Fortaleza fica entre os 20 mais engajados da América, com o River Plate, com o Boca Juniors, com a América do México. Fortaleza, no último mês, foi 16º. Mais engajado. Aquele análise do Deporte e Finanças, né? Do Deporte e Finanças. O Fortaleza está lá entre os mais engajados da América. É um torcedor que compra produto oficial e o Fortaleza hoje tem marca própria, né? Isso facilita. Temos uma série de produtos licenciados, porque eu penso muito o seguinte: eu não sei fazer caneta, lápis, relógio, chinela, mas tem quem faça. Eu tenho que botar a minha marca ali num padrão, numa organização. Então a gente tem hoje mais de 50 produtos, empresas licenciadas que licenciam uma infinidade de produtos, loja própria, tudo isso que gera consumo, gera renda para o clube, porque o torcedor é apaixonado e é engajado. E tem um número muito interessante que foi divulgado do Fortaleza, que de 2015 para 2019, o nosso torcedor aumentou 760% o valor que ele investe no clube. É muita coisa. Mas eu digo o seguinte: será que a torcida cresceu de 2015 para 2019? Muito provavelmente não. Era a mesma torcida. Os mesmos caras que torciam em 2015 são os que torcem agora. Só que o clube gerou um ambiente que ele se sentiu estimulado a contribuir, a comprar a camisa, a comprar o pay-per-view, a ser sócio, a ir para o estádio. Então, o grande lance é você fazer com que essa massa que é apaixonada consuma. O torcedor de futebol, o consumidor de futebol, ele é o mais fiel de todos, né? Porque ele não troca. O torcedor do Fortaleza, ele pode passar 5 anos sem comprar uma camisa do clube, mas ele não vai comprar do rival, né? Então eu tenho que fazer com que ele volte a comprar, ele volte a consumir, que esse engajamento se transforme em renda. Porque o que a gente tem percebido, presidente, e daí para finalizar a questão das perguntas, é o seguinte: assim como o torcedor do Fortaleza não compra do rival, a gente tem percebido que quando o futebol brasileiro estava em baixa, ou quando os times estão em baixa, a gente vê muita gente utilizando camisa do Barcelona, do Real Madrid, e eu acho que essa gestão tem feito com que dentro de campo se reverta em resultado, e fora dos estádios as pessoas tenham consumido cada vez mais camisa dos clubes nacionais, desses melhores estruturados. O senhor também tem essa sensação? Quando você tem um produto melhor para oferecer, naturalmente o consumo vai ser maior. As crianças, sobretudo, consomem muito produto estrangeiro, né? Por quê? Porque vai no videogame. Ela tá ali jogando com o Barcelona, o menino quer jogar com o Messi, o menino quer jogar com o Cristiano Ronaldo. Só que agora o Fortaleza também tá lá no FIFA, também tá lá no PES, que não tava antes, né? Então tem garoto que quer jogar com o time do Fortaleza, que é o time que ele vê no estádio. Então tudo isso é decorrente de um sucesso esportivo, de uma exposição da marca, de uma proximidade com o torcedor, e é uma guerra de mercado também. O Paris Saint-Germain tem uma escolinha no Brasil com mais alunos do que a maioria dos clubes daqui. Eles investiram no nicho de mercado, entraram no país, tem o Neymar e conseguem angariar recursos e angariar seguidores, né? E compram produtos. A gente tem que fazer isso lá fora também. Por isso a importância de internacionalizar, por isso a importância de ter uma liga competitiva, vender os direitos de transmissão para fora do país, para que a gente pegue uma fatia do mercado lá fora também e amplie a nossa massa de consumidores. Mas o resultado esportivo, sem dúvida, faz com que as pessoas locais consumam mais os produtos também locais. Legal. Nós temos um quadro que é chamado O Número da Semana. O número da semana não é nada agradável. A Sports Value acabou de finalizar um estudo projetando esse novo normal de 2020, com a questão do coronavírus, e o número da semana é que a perda estimada máxima que o mercado brasileiro pode ter em 2020 dos clubes de futebol do Brasil é de queda em receitas de 2,5 bilhões de reais, entre estádios fechados, sócio-torcedor, transferências, que é um mercado global que deve cair mais de 40% em 2020, que é um problema. O Fortaleza, por exemplo, já não depende tanto disso, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas outros clubes dependem muito, mesmo os grandes clubes como São Paulo, Flamengo, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, clubes que dependem quase exclusivamente dessa fonte nas transferências para equilibrar, e essa fonte vai cair com toda certeza, além
da televisão, que é uma incerteza ainda com relação às transmissões. Então é uma perda muito grande. O mercado brasileiro, como o mercado europeu, também vai sofrer muito, não é uma questão só nossa, com a grande questão de como é que nós vamos reativar as receitas nesse ambiente. Então acho que fica como grande desafio para o mercado entender que nós vamos voltar 4, 5, 6 anos, muitas vezes, em termos de faturamento, mas com tecnologia, mas com capacidades novas, né, possíveis para poder reestruturar esse crescimento. Seria muito pior lá atrás sem essa tecnologia toda e sem esse conhecimento todo. Legal. Presidente, para finalizar, nós temos um quadro que se chama Ping Pong. É aquele clássico, tá bom? Certo, vamos lá. Profissionalização. Caminho sem volta. Futebol nordestino. Uma grande paixão. Integridade no esporte. Fundamental. Gestão transparente. É um caminho para o engajamento do torcedor. Fortaleza Esporte Clube em 2025. Que esteja na Série A e frequentando habitualmente competições internacionais. Estádio do Castelão. É a nossa arena, a nossa casa, é o lugar onde a gente mais gosta de estar e a gente está sentindo falta dessa aglomeração lá no Castelão. Parceria Rogério Ceni, Marcelo Paz e Fortaleza Esporte Clube. Acho que é um casamento muito proveitoso para todos os lados, que conseguiu dar um suporte que o Rogério precisava para dar esse primeiro passo como grande treinador, e acho que ele vai ser um treinador de ponta a nível de seleção brasileira ou de Europa, e que também é um capítulo lindo na história do Fortaleza, com títulos, com conquistas, com evolução estrutural. Presidente, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por dividir essa experiência vitoriosa à frente do Fortaleza. A casa é sua, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, programa muito bem conduzido, perguntas diferentes, né, que faz a gente pensar, a gente raciocinar bastante, gosto desse formato. Obrigado, Nilo, obrigado, Amir, e eu, particularmente, o Fortaleza está sempre à disposição de vocês para poder contribuir. Presidente, parabéns, não é à toa que o Fortaleza chegou onde chegou, tá claro, todos que viram e verão esse vídeo seguramente perceberão a diferença na boa administração e na condução da boa administração, porque tem duas questões, não é só o conceito, é como você faz para chegar lá, e parabéns mesmo, estou muito feliz em saber que o Tricolor está tão bem orientado em termos de gestão, parabéns mesmo, um abraço. Eu que agradeço, forte abraço para vocês, estamos sempre à disposição.